Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar a avaliação do cumprimento das metas fiscais, uma exigência do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, do segundo quadrimestre de 2024. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que, ao final de cada quadrimestre, o chefe do Poder Executivo apresente em audiência à Câmara Municipal de Vereadores a avaliação do cumprimento das metas fiscais. A avaliação começa pela receita. A receita é a base para que o município possa fazer seus investimentos, seus gastos com educação, saúde, assistência social e outros. Podemos observar aqui que a previsão de receita definida para o ano 2024 foi de 95 milhões. Neste quadrimestre, o município arrecadou 68.253 mil aproximadamente, equivalente a 71,85% do total previsto. A gente pode observar que, como nós temos 3 quadrimestres no exercício, se a gente divide o ano por 3, teremos 33% para cada quadrimestre. Nessa linha, poderíamos concluir que, neste quadrimestre, o município teria que arrecadar pelo menos 66%. No entanto, o município já arrecadou 71,85%, ou seja, bem superior à meta estabelecida para o período, o que demonstra que até o final do exercício o município estará atingindo a sua meta de arrecadação. Quanto às despesas, a dotação atualizada, que representa a dotação inicial do orçamento mais a incorporação dos recursos de excesso de arrecadação e de superávit financeiro, somam R$ 98.635.000 aproximadamente. Neste período, de janeiro a agosto, o município gastou 79.211.000 aproximadamente, equivalente a 80,31% da dotação atualizada. O resultado da execução orçamentária, que é tudo que o município arrecadou, menos tudo que ele gastou, ou seja, ele arrecadou 68.253.000 aproximadamente e gastou 79.211.000, o que representou, neste período, um déficit primário de 10.957.000. É importante observar que, apesar do município ter obtido, neste período, um déficit primário, ele não desequilibrou as finanças, porque no ano de 2023, o município obteve superávit financeiro, ou seja, recursos disponíveis sem qualquer tipo de vinculação, de mais de 25 milhões de reais. A legislação também pede para que o Poder Executivo apresente em que tipo de despesas estão sendo gastos recursos públicos. Então, a gente pode observar que pessoal em cargos sociais, ou seja, pessoal em folha de pagamento e INSS, o município já gastou 35,16% de tudo que ele consumiu neste período. Outras despesas correntes representou 41,28% de todos os gastos, 32.696.000 aproximadamente. Os investimentos representaram 17.371.000, 21,93% aproximadamente. E amortização da dívida, 1.290.000 aproximadamente, que equivaleu a 1,63% de todo o gasto que o município obteve no período, que foi de 79.211.000 aproximadamente. A receita corrente líquida é tudo que o município arrecada para o custeio da máquina, ou seja, que não tem aqueles recursos que são direcionados a investimento. A norma pede para avaliar quanto o município arrecadou de receita corrente líquida nos últimos 12 meses, ou seja, de setembro do ano passado até agosto de 2024. Neste período, o município já arrecadou 97.851.000. O resultado nominal representa o comportamento da dívida pública, ou seja, quanto o município está aumentando ou diminuindo a sua dívida para o ano 2024. A LDO, por sua vez, definiu uma meta de resultado nominal, ou seja, de comportamento da dívida, se vai aumentar ou vai diminuir. Ele definiu uma meta de redução da dívida de 10.346.000. A gente observa que, neste quadrimestre, o município aumentou sua dívida fiscal líquida de 7.508.000. É importante observar que esse resultado negativo não representa desequilíbrio financeiro.
porque o município está utilizando os recursos de mais de 25 milhões de superávit financeiro que ele deixou disponível no ano passado. Nessa tabela, a gente pode observar na primeira linha que a dívida fiscal bruta no ano passado era 15 milhões 682 mil, e a dívida fiscal bruta em 31 de agosto é 14 milhões 391 mil aproximadamente. O que mudou foi a disponibilidade de caixa, que no ano passado era 25 milhões 942 mil, e neste quadrimestre está em 15 milhões 420, porque o Poder Executivo está utilizando para investir nas ações de saúde, educação social e outras do município. Já o resultado primário, que é a diferença entre as receitas arrecadadas, receitas primárias e também as despesas primárias do período, que é a economia que o município tem que fazer para pagar a sua dívida, a gente pode observar que o município, neste período, obteve um déficit primário de 12 milhões 411 mil, enquanto a meta fiscal era de déficit de 1 milhão 45. Ou seja, esse déficit ficou maior do que o previsto. Porém, esses 12 milhões 411 foram cobertos com os 25 milhões disponíveis que o município deixou no caixa no ano anterior, o que mantém o equilíbrio fiscal. Desse modo, o município vai chegar ao final do exercício cumprindo o artigo 42 sem qualquer tipo de comprometimento do equilíbrio fiscal. Os investimentos em educação e saúde, a Constituição define que pelo menos 25% das receitas de impostos e transferências tem que ser destinado à manutenção do ensino infantil e ensino fundamental para os municípios. E pelo menos 70% das receitas do Fundeb tem que ser destinado aos profissionais da educação. E no caso da saúde, pelo menos 15% das receitas de impostos e transferências tem que ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. Neste quadrimestre, a gente observa que, no caso da educação, o município atingiu 26,99%, acima do que está previsto, que era de 25%, apesar de que até o final do ano ele tem que observar para que ele mantenha esse patamar. Nos 70%, que ele tem que destinar pelo menos 70% para pagamento de profissionais da educação, ele está em 64,87%, porém, até o final do ano, com pagamento de 13º, texto de férias, ele irá atingir 70% tranquilamente. E no caso da saúde, ele atingiu 11,89%, quase 12%, de um percentual de 15% obrigatório até o final do exercício. As despesas de pessoal, o município ele tem um limite a obedecer, que é de 54%. Neste quadrimestre, ele atingiu 45,63%, inferior abaixo, inclusive, do limite prudencial, que é de 51,30%. Podemos observar que o município está totalmente dentro dos parâmetros legais. Quanto à dívida consolidada líquida, o município, neste quadrimestre, atingiu um endividamento de 1,42%, enquanto a resolução do Senado permite, ou seja, autoriza o município a se endividar até 120%, ou seja, se nós temos uma receita corrente líquida de 97 milhões e 851 mil, e o município ele poderia se endividar até 120% dessa receita corrente líquida, o município poderia estar agora se endividando em quase 120 milhões. No entanto, a dívida fiscal líquida do município é de apenas 1.390.000, equivalente a 1,42%. Quanto a garantias e contra-garantias, neste período o município não concedeu nenhuma garantia, nem contra-garantia de valores, e quanto à operação de crédito, o município também não contraiu nenhuma operação de crédito. Como conclusão, podemos observar que o município cumpriu, nesta avaliação, parcialmente as metas, lembrando que as metas é para o exercício, de modo que até o final do exercício o município fatalmente vai atingir as metas estabelecidas na LDO. No entanto, é importante que o município, o gestor, adote medidas para aumentar as receitas e reduzir despesas até o final do exercício, adota medida também para o cumprimento da meta de resultado primário e nominal, acompanhar os gastos com profissionais de educação para que até o final do ano ele atinja um mínimo de 70%, bem como, no caso do mínimo de saúde, que é de 15%, aumentar os gastos em ações e serviços públicos de saúde para que até o final do exercício atinja os 15% definidos por lei. No mais, era isso que ele tem que apresentar. Agradeço a todos e fico à disposição para, querendo ou tendo alguma dúvida, pode enviar para a equipe da prefeitura, ou então pode deixar no chat que essa audiência está sendo transmitida,
para que, posteriormente, a equipe possa estar respondendo. No mais, agradeço a todos, tenham um bom dia.